Segundo o exame, cerca de 6 a cada 10 empresas que abrem no nosso país não resistem aos primeiros 5 anos de atividade e acabam encerrando suas atividades. Isso de acordo com a pesquisa demográfica das empresas divulgada ali pelo IBGE no ano de 2022. Embora o número de empresas abertas em 2022 seja ali na faixa de 405 mil empresas empregadoras em nosso país, seja um número muito elevado, a mortalidade também é grande. A maior parte das empresas vitimadas são de pequeno porte. Mas o que acontece com essas empresas que não conseguem resistir a essa caminhada inicial em sua trajetória de empreendedorismo? Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal, o nosso espaço para a gente conversar sobre economia. Meu nome é Michael e neste vídeo nós vamos conversar um pouco sobre a mortalidade das empresas, principalmente as mais jovens aí no nosso país. Isso, empresas jovens, aquelas com até 5 anos de vida. Essas empresas fazem o registro do seu CNPJ para ter sua condição regularizada junto à Receita Federal e possa desempenhar ali tranquilamente, recolhendo seus impostos e possa desempenhar suas atividades no mercado onde ela atua. Porém, essas empresas muitas vezes começam com grande dificuldade para atuar nesse mercado. Geralmente, o que acontece? Ela está entrando no mercado novo, provavelmente já tem empresas mais consolidadas dentro desse mercado onde ela está começando a atuar neste momento, então tem que disputar o seu espaço. As empresas mais antigas muitas vezes têm um pouco mais de solidez dentro do mercado, são mais consolidadas, já tem a sua clientela estabelecida. E essa nova empresa que está entrando no mercado vai entrar competindo por essa clientela que está já consolidada muitas vezes em um outro estabelecimento, um concorrente possivelmente desse novo empreendedor. E essa disputa não é fácil. Nós temos até aquele questionamento: o que é mais fácil? Novos clientes ou manter os antigos? Pesquisas apontam que é muito mais barato você manter a sua clientela do que atrair novos clientes, gerar uma clientela nova. Porque esse cliente novo, ele pode não ser seu cliente por 2 motivos. Ou ele não está interessado no mercado que você atua, ou se ele já está interessado, ele já é cliente de uma outra empresa, provavelmente a sua concorrente. Então você tem que seduzir esse cliente, que já está no mercado, por exemplo, a trocar o fornecedor daquele serviço, daquele produto, por exemplo. Então você tem que ser mais atrativo que o seu concorrente. E empresas jovens que estão entrando no mercado, disputando com empresas que já são consolidadas, digamos que é mais difícil para elas conseguirem tirar essa fidelidade que esse cliente já tem com a outra empresa para passar a ser cliente dessa nova empresa que está começando as atividades agora. Então, muitas vezes a empresa gasta muito, às vezes, com marketing, promoções, para atrair essa clientela. Uma vez fidelizada, aí já passa para o outro lado. Você agora não está mais seduzindo o cliente, ele já é seu cliente e agora a sua preocupação é mantê-lo. Aí as políticas para a manutenção desses clientes costumam ser mais tranquilas, mas são necessárias também. Quando você deixa o seu cliente de lado e não faz nada diferente para tentar mantê-lo como seu cliente, e o seu concorrente está ali o tempo todo tentando fazer algo para atrair esse cliente seu agora, que você conquistou dele, por exemplo, agora ele é seu, mas você se acomodou e deixou ele daquela forma, ele pode muito bem voltar para onde ele veio. É mais difícil essa transição de um lugar para outro do cliente? Mas acontece. E às vezes esse novo empreendimento adota medidas para tentar fidelizar essa clientela nova que podem ser um tiro no pé. Nós vemos alguns casos de empresas que começam ali a ter uma boa movimentação no começo e pensando que está concorrendo de uma forma muito acirrada com o seu concorrente, começa a lhe dar um prazo maior para o seu cliente, começa a fazer condições bem especiais para ele, mas às vezes por falta de conhecimento das suas próprias finanças, que inclusive é um dos fatores que leva à falência de empresas novas, começa a dar condições de pagamento cada vez mais distantes e fica com a sua liquidez comprometida. Começa a não ter condições de quitar as suas obrigações dentro do prazo, o que leva a um atraso, o que faz com que as empresas cobrem juros e piorem, inclusive, a sua condição
se às vezes essa empresa tinha uma condição mais facilitada para comprar e começa a atrasar seu pagamento dos seus fornecedores, começa então a haver uma piora nas condições de negociação dessa empresa, o que acaba dificultando ainda mais a condição financeira dessa empresa novata. Às vezes a empresa, tentando fazer uma graça para atrair uma clientela nova, começa a se complicar financeiramente. E às vezes ele vê aquele dinheiro entrando de qualquer forma, eu estou dando prazo, mas mesmo assim o dinheiro está entrando, e às vezes começa a encarar aquilo como um lucro, um dinheiro que está à disposição para ele usar, mas é provável que aquele dinheiro já estivesse comprometido com alguma coisa. Já era alguma conta que deveria estar sendo paga, mas o mau uso dos recursos financeiros, principalmente devido à falta de conhecimento financeiro, de gestão dessa nova empresa, faz com que o responsável pela gestão financeira acabe gastando de alguma outra forma esse dinheiro, e a liquidez, o capital de giro que a empresa precisa ter para continuar operando de forma saudável, fica comprometido. Então, segundo a pesquisa demográfica das empresas e do empreendedorismo de 2022 feito pelo IBGE, os fatores que mais levam as empresas ao encerramento de suas atividades é a alta competitividade do setor onde essa empresa está começando as suas atividades, dificuldades financeiras e problemas com gestão. Tudo isso relacionado a essa conversa que nós tivemos até agora. Às vezes o gestor vê aquele dinheiro entrando, acha que já está tudo bem, as contas vão ser pagas naturalmente e começa a afrouxar a sua responsabilidade financeira ali, começa a fazer gastos que muitas vezes não são necessários. Começa a assumir compromissos que ele pode entender que vão melhorar a sua empresa, que vão melhorar até a sua vida pessoal. Eu já acho que nesse ponto eu tenho condições de comprar um carro melhor, tenho condição de, às vezes, começar uma construção, comprar um lote, fazer alguns investimentos, que, de certa forma, não são coisas ruins, mas talvez não seriam adequadas para aquele momento que a empresa está passando. Então, se consolidasse, esperasse esse período, pelo menos o inicial, para então começar a fazer esses investimentos, sentir que a empresa realmente já tem condições de se virar sozinha e realmente está produzindo um lucro interessante ali, talvez sim, este seria o momento para começar, após essa solidez da empresa, começar a fazer esses outros empreendimentos. Então, muitas vezes, o empresário, o empreendedor, leva a sua própria empresa a uma condição financeira insustentável porque pensa que está em uma condição que na verdade não entende. Às vezes está em equilíbrio, tudo está sendo pago, está tudo ok, mas ele acha que está numa condição melhor, assume compromissos que na verdade vão tornar a sua empresa insolvente, incapaz de continuar atuando no mercado. Para isso é fundamental que se o empreendedor, que às vezes é especialista na área que está atuando, é muito bom em prestar aquele serviço, em vender aquele produto, mas não conhece de gestão, procure alguém que vai o auxiliar nessa caminhada. Pelo menos nessa etapa inicial, alguém que lhe auxilie a caminhar através dessa etapa, onde a empresa muitas vezes está na corda bamba, em condições ali que talvez um erro pode ser fatal para a empresa. Se um empreendedor que talvez seja muito bom naquilo que faz, mas não tem condições técnicas para desenvolver a parte financeira e fazer a gestão de sua empresa, procurar um profissional, procurar alguém que possa lhe auxiliar nisso, talvez uma contabilidade que ofereça esse tipo de serviço, que pode auxiliar ali na gestão de forma, não só em questão dos impostos, dos tributos, que possa também fazer workshops ou até prestar profissionais que possam auxiliar esse gestor novo, que não tem conhecimento sobre a gestão financeira, a caminhar pelo menos nessa faixa inicial. Logicamente, o serviço prestado, o serviço que tem que ser pago, mas é melhor muitas vezes você despender um pouco de dinheiro nessa faixa inicial, nessa etapa inicial da trajetória, para que você tenha mais segurança que a sua empresa caminha bem financeiramente e para que não vá se comprometer de uma forma que vai se tornar insustentável e tenha que encerrar suas atividades. Então nós vemos, infelizmente, no nosso país que os novos empreendedores, muitas vezes deslumbrados pelo aquele começo muito bom que o negócio pode ter, e começam a fazer gastos e até assumir compromissos que a empresa ainda não está pronta para assumir. Então ter alguém que vai puxar os freios, vamos com cuidado. Às vezes essa empresa inicial, uma sociedade pode ser interessante. Alguém que é especialista em atuar na área, sou muito bom nessa área de atuação no mercado, então vou abrir uma empresa para atuar nela. Mas não conheço de gestão.
Você poderia muito bem procurar alguém que conhece de gestão, mas talvez não tão bem o mercado. E os dois vão trabalhando em conjunto ali para formar, um fortalecendo o outro, formar uma aliança forte que vai fazer com que esse negócio se torne mais sustentável. Ah, não, mas eu não tenho ninguém de confiança para colocar dentro desse empreendimento comigo para ser meu sócio. Não tem ninguém de confiança. Eu quero seguir sozinho. Então procure alguém que possa lhe prestar um serviço de gestão financeira para te auxiliar a tomar esse cuidado para que você possa ter o tempo necessário para focar em realmente prestar o seu serviço, vender o seu produto para o mercado e essa pessoa lhe auxilie nos cuidados com a parte financeira. No nosso país, a missão de empreender é muito difícil. São muitos impostos, são muitas regras que a gente tem que seguir nessa etapa inicial, o que gera medo no empreendedor. E mesmo com toda essa dificuldade, sempre temos empreendedores dispostos a começar novas empresas, a gerar mais emprego, mas é essencial que, mesmo com toda essa coragem, tenha também uma responsabilidade por trás para que esse novo empreendimento não entre para a estatística, já que na faixa de 6 a cada 10 empresas novas acabam encerrando as suas atividades no nosso país. Para você, novo empreendedor, que não quer entrar para essa estatística, busque alguém para lhe auxiliar, caso você não tenha conhecimento de gestão financeira, para lhe ajudar nisso, para que você possa oferecer o seu serviço e o seu produto da melhor forma possível e que com essa ajuda você possa ter a solidez financeira para que a sua empresa continue pungente, continue forte atuando no mercado da melhor forma possível. Então aí uma conversa que eu acho que é muito necessária. Muitas vezes um empreendedor novo acha que é só entrar no mercado, começar a trabalhar e pagando os impostos ali e tudo vai dar certo. Mas se não há uma responsabilidade financeira, não há um auxílio, às vezes até técnico, para gerir esse negócio, pode ser que uma empresa que esteja até caminhando bem com a clientela não consiga se manter por um descontrole financeiro, um problema de gestão que pode estar acontecendo. Então é essencial novas empresas, sem assim, às vezes até guiadas pela mão ali, uma parte técnica, uma assessoria técnica, para que possa então oferecer seu serviço e seja um negócio de sucesso. Então essa foi a nossa conversa sobre essa estatística que às vezes é preocupante, mas abrir os olhos que é fundamental essa responsabilidade de gestão financeira. Caso você tenha um negócio novo, esteja pensando em começar a empreender, mas não tem essa maturidade em questão de gestão financeira, procure alguém para te auxiliar. Procure alguém que preste esse tipo de serviço para te ajudar a ter uma empresa saudável financeiramente. Então espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Se gostou, deixa uma curtida, não custa nada para você e ajuda muito o nosso trabalho. Comenta o que você achou, sua opinião. Se tiver alguma sugestão para algum outro vídeo, deixa aí, eu sempre vou dar uma olhada nos comentários e vou dar um retorno. Se for algum conteúdo que precisa ser discutido um pouco mais profundamente, a gente grava um vídeo e conversa um pouco melhor sobre o assunto. Compartilha para alguém que você acha que vai achar interessante essa nossa conversa e se inscreve para que você possa continuar recebendo notificações para a gente continuar essa nossa conversa, porque a gente ainda tem muito a conversar. Espero por você e até a próxima!